novo dia, nova manhã, com minha vida eu vou para o Senhor. Novo dia, seu amor, por toda a existência, por cada história, Ele é meu Criador. Por toda a existência, por cada história, Ele é meu Criador. Ele é meu Criador. Desejo saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Estamos aí já chegando nos minutos finais, nos últimos momentos aí dessa vigília. Eu tenho certeza que, na verdade, ela tem contribuído bastante aí na sua vida. Nós conversaremos nesses próximos minutos. Na verdade, desde já eu quero dizer para que você pegue sua Bíblia. Se você é aquela pessoa que gosta de estudar e marcar e anotar na sua Bíblia, pegue seu lápis, pegue sua caneta aí, que nós vamos marcar algumas coisas juntos, observar algumas coisas do texto que nós vamos ler juntos. Na verdade, essa palestra, ela nada mais é do que um sermão que nós vamos estudar, na verdade, um texto bíblico, certo? Então, por isso é importante que você esteja aí com sua Bíblia aberta, para juntos nós irmos apreciando o que o texto e o que o Espírito Santo quer nos dizer nesse momento. Mas antes de começarmos, eu desejo convidar você para que feche seus olhos e juntos vamos fazer uma oração. Oremos? Oremos. Pai querido, aqui estamos, Senhor, nesse momento na Tua presença. Somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou também. Nessa vigília em que temos aprendido bastante, principalmente no que diz respeito à missão. Estamos nos preparando para um mês intenso de atividades missionárias. Mas nós entendemos que a missão ela deve existir em todos os aspectos e em todos os momentos da nossa vida. Esteja conosco e agora que a Tua palavra será aberta, que o Espírito Santo ilumine e capacite-nos para compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Nós, conforme você está lendo no slide, nós abordaremos a partir do texto de Atos, capítulo 8, dos versos 26 ao 40, nós veremos alguns aspectos da vida e do chamado de um missionário adventista. Colocamos aí missionário adventista para dar uma ênfase. Não é somente ser missionário, mas por que missionário adventista? E aqui eu gostaria que você entendesse que a nossa identidade como igreja, ela é fundamental para tudo que nós vamos fazer. Então, abra a sua Bíblia e deixe aí a sua Bíblia aberta a princípio, o livro de Atos, lá no capítulo 8, verso 26. Encontramos? Ok. Então veja, a Bíblia, como palavra de Deus, ela nos apresenta princípios. E toda a vida do cristão, ela é regida por princípios. Ou pelo menos deve ser. E mais, esses princípios, pelo menos, eles devem estar pautados e embasados aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Ponto. Isso é um fato indiscutível. Se eu sou um cristão, eu preciso fundamentar a minha vida, as minhas ações, os meus pensamentos e tudo que eu faço na palavra de Deus. E a Bíblia, a teologia bíblica, a sua teologia, ela tem que fundamentar também a nossa praxis. Que é isso? A nossa prática.
tudo aquilo que nós fazemos, seja individualmente ou seja coletivamente, precisa estar fundamentado numa teologia puramente bíblica. E qualquer coisa que está diferente disso deve ser descartada. A lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. Por exemplo, trouxe aqui alguns poucos exemplos para ilustrar isso que eu estou dizendo, exemplificar essa situação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui um entendimento bíblico a respeito do perdão de pecados, do perdão da remissão de pecados. Vou usar nossos irmãos católicos também para ajudar na compreensão desse ponto. Os nossos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana, eles acreditam que Jesus Cristo, ele está continuamente morrendo, continuamente sendo sacrificado para que eu e você continuamente tenhamos perdão pelos pecados. E é por isso que todo dia tem missa na Igreja Católica. Todos os dias eles celebram a morte de Cristo. Mas nós, como adventistas, nós não acreditamos assim. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que ela é bem clara, quando diz: Cristo morreu uma única vez. Uma única vez Cristo morreu. Mas além disso, onde é que nós queremos chegar? Entendendo que os católicos entendem que na cruz houve perdão de pecados. Espero que você entenda bem o que eu vou dizer agora. Na cruz não houve perdão de pecados. O que aconteceu na cruz é que Cristo pagou o preço do pecado. É diferente. A Bíblia ela é bem clara quando ela diz na carta de 1 João, capítulo 1, verso 9, como é que é o processo do perdão de pecado. E como é que é o processo de perdão de pecados? Se você se arrepende, confessa seus pecados, nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar. Está lá, 1 João. Ou seja, isso aqui é fundamental, é importante nós compreendermos. Na cruz, Cristo paga o preço do pecado. É como se ele estivesse agora tomando para si a autoridade, na verdade, a prerrogativa para então ele perdoar os pecados. E o que eu tenho que fazer agora que Cristo tem a prerrogativa legal perante todo o universo de perdoar os pecados, então, agora eu tenho que fazer o que João escreveu em sua carta, me arrepender, confessar, pedir perdão e então receber esse perdão. Um exemplo. Mas há outros, como você pode estar vendo aí, a questão do rito da ceia do Senhor, em que outras denominações, especialmente o católico, ele acredita, o pastor citou quando nós estávamos na Santa Ceia agora, eles acreditam que ao comer o símbolo, ao comer o pão e tomar o vinho, eles acreditam naquilo que é a transubstanciação, ou seja, para eles, aquilo se torna realmente, não é apenas um símbolo, mas aquilo realmente se torna o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos, e biblicamente, isso tudo com fundamentação bíblica, que são apenas símbolos, que nos lembram, que apontam para significado. Mas a questão do batismo por imersão também é um exemplo de algo bíblico, e assim por diante. Mas posso citar aqui também a questão do homem como um ser holístico. O homem como um ser holístico, por quê? Quando nós vamos estudando na Bíblia e observando os entornos e aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nós vamos entender que corpo, mente e espírito, seja como você preferir repartir, na verdade não está correto. Por que não está correto? Porque a Bíblia fundamenta um entendimento holístico.
que é isso? Único. O ser humano ele é um ser integral. Ele é um ser integral. Certo? Então, são apenas alguns dos exemplos de como a fundamentação bíblica, a teologia bíblica, ela deve permear a nossa vida e atuar não somente no nosso pensamento, mas também na nossa prática, no dia a dia, na igreja e assim por diante, individualmente e coletivamente. Então, esse princípio, ele deve estar presente em todas as áreas. Tudo que nós fazemos como cristãos, e aqui eu vou dizer o termo adventista do sétimo dia, afinal é a nossa identidade, devemos fazer com base no que a Escritura nos fala. Mas nós conversaremos, como nós vimos no início, o tema que nós vamos ver agora, são os aspectos que nós encontramos no texto de Atos, capítulo 8, versos 26 ao 40, para uma vida em missão, para uma vida missionária. Quais são os aspectos da minha e da tua vida que nós devemos procurar agir conforme a revelação? O que é que esse texto bíblico nos diz? Tá bem? Então, nós temos um roteiro a seguir, como você está observando. Nós passaremos pelos aspectos do chamado de Deus para o crente, no caso eu e você. Nós passaremos também, observaremos quais são as necessidades das pessoas, as pessoas que precisamos alcançar. Nós veremos o que é que Deus exige de mim e de você no cumprimento desse chamado, e essa é uma das partes principais, o que Deus exige de mim e de você. Mas qual é o resultado do encontro dessa pessoa alcançada, dessa pessoa que, em nome de Jesus, você sairá daqui hoje, daqui a pouco, e aí também a partir dos estudos que você fizer da Bíblia, quais são os resultados do alcance dessa mensagem, da mensagem de Deus, na vida dela. Mas também, qual é o resultado na nossa vida, na minha e na tua vida, de aceitar esse chamado. Tá certo? Então, vamos para o texto? Atos capítulo 8, verso 26 e 40. Desculpa, versos 26 ao 40. Nós já lemos, nós já oramos, então leremos o texto agora. Que diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais longe, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Você está lendo o texto? Você está aqui junto? Então, vamos observar agora alguns aspectos que nós podemos encontrar, alguns princípios que nós podemos encontrar nesse texto. Então, veja, observe que, na verdade, esse texto ele é um dos mais extraordinários registros missionários em toda a Bíblia. E nós estamos nesse momento da história. Aqui é um contexto de pregação do Evangelho. Nós estamos ali, na verdade, observando, ao ler este texto, o vínculo que existe entre essa história e a minha história, e a sua história. Porque ela está diretamente vinculada com a minha missão e com a sua missão. Com a minha e com a sua missão. Mas, entrando na primeira parte desse nosso estudo, que foi proposto lá no início do roteiro, nós veremos agora alguns aspectos do chamado de Deus para o crente. É algo bem semelhante em alguns pontos, conforme nós conversamos hoje cedo no sermão de hoje de manhã, ao estudar a história de Jonas. Então, leia novamente, olhe para o texto novamente, com o seu lápis, você pode pegar o seu lápis, e observe que logo no verso 26, o anjo ele dá uma ordem a Filipe. Essa ordem, semelhantemente, na verdade de forma idêntica, os dois verbos aos verbos que foram usados para com Jonas, nós temos aqui, olha, a ordem: dispõe-te primeiro e vai. Dispõe-te e vai. Então, isso é algo interessante de refletirmos, porque quando nós pensamos em chamado, quando nós pensamos no convite que Deus faz a mim e a você, e aquilo que eu e você precisamos cumprir, nós precisamos de fato refletir nisso, no sentido de procurar saber, no sentido de procurar estar sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele conduza a nossa vida de forma que nós realmente façamos e cumpramos aquilo que Ele quer que nós venhamos realizar na nossa vida. Isso é necessário. Se você tem dúvidas, e se você tem interesse de saber o que Deus deseja para a sua vida, Deus seja louvado porque você já está se perguntando sobre isso. E continue orando a Deus para que Ele te ajude a entender qual é o chamado dele para a sua vida. Mas nós vemos que Filipe recebe uma ordem clara, ele recebe um direcionamento, e nós vemos que no texto o anjo diz também: vai para o lado sul. Essa palavra que aqui está sendo traduzida como sul é a mesma palavra que é traduzida como meio-dia. Quando nós vamos lá no grego, na língua original, é a mesma palavra que ela em alguns momentos é traduzida como meio-dia. E há eruditos e há estudiosos, na verdade, que costumam esse entendimento. Mas nessa localidade em que Filipe se encontra, lá no hemisfério norte, o que acontece ali? Quando o sol está no seu ápice, está no seu momento mais alto, está realmente no meio-dia, ele fica, na verdade, no lado sul. Ele fica na direção do sul. Então, há um entendimento de que
talvez a questão fosse que Filipe deveria ir naquele momento, no horário de meio-dia, para o local em que estava sendo indicado. Mas, independente dessa questão, uma coisa é certa, que o chamado de Deus ele vai ocorrer para que eu e você nos dirigamos até onde Deus deseja que nós estejamos, em qualquer momento. E nós precisamos estar prontos a qualquer momento. Precisamos estar preparados. Se o chamado de Deus vier agora pela manhã, eu devo estar pronto, eu devo estar preparado para cumprir. Mas dentro desses aspectos do chamado, nós temos algumas implicações. E o que nós entendemos como sendo essas implicações? Eu convido você novamente agora a voltar para o texto. Volte para o texto agora e olhe comigo o verso 29. O verso 29 é a segunda parte dessa ordem que Filipe recebe. Então nós tivemos dois verbos ali no começo: dispõe-te e vai. Ou seja, levanta-te, prepara-te, esteja pronto e vai. Mas agora vem outros dois verbos. Quais são esses dois verbos? Verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e acompanha-o. Aproxima-te e acompanha-o. Ou seja, eu e você precisamos estar prontos, estar dispostos a ir. Mas não somente estar disposto, eu tenho que ir também. Só que, quando eu aceito isso, vem a segunda parte daquilo que eu e você temos que fazer, que é se aproximar e acompanhar. E, de fato, essas palavras, no original, elas querem dizer realmente isso, no sentido de acompanhar é grudar, estar junto, estar próximo, estar ali ao lado, estar próximo, chegar perto. E isso em relação com as pessoas, com aqueles que estão sedentos da palavra de Deus. E o que é que isso quer dizer? É que o chamado de Deus para a sua vida envolve o seu tempo, envolve o meio em que você está, e ele também envolve aqueles com quem você se relaciona. Qualquer momento ele pode vir também. Importante esse detalhe, como nós já falamos. Ele pode vir em qualquer momento. E ele vai exigir de você o seu tempo, o meio em que você está, e exigirá de você também a sua relação com outras pessoas, o tato com outras pessoas. Ok? Agora, dentro disso, o texto também nos diz quais são as necessidades, mas na verdade, principalmente qual é a necessidade dessas pessoas. Vamos observar juntos? Aqui o verso 31. Leia junto comigo, olhe para a Bíblia, marque o seu texto, verso 31, e ele nos diz o seguinte: aqui o eunuco está dizendo, o eunuco diz: como poderei entender se alguém não me explicar? Como as pessoas aí fora irão entender se alguém não estiver disposto a ir, a se aproximar e a acompanhar essas pessoas? E mais, o eunuco, ele já vinha na sua carruagem, no seu carro, lendo, mas não conseguia entender. No entanto, ele era sincero e tinha um desejo de compreender. Ele desejava compreender. Ele desejava, mas não tinha quem o ajudasse. Leia comigo também agora o verso 34. Observem comigo o verso 34 que diz: então o eunuco, mais uma vez uma fala do eunuco, disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? O eunuco pediu a Filipe
Querido amigo, observe, há pessoas que estão pedindo, há pessoas desejosas, há pessoas que estão ansiando a palavra de Deus. A aceitação do meu e do teu chamado para alcançar essas pessoas é justamente para isso, para que nós atendamos principalmente essa necessidade, a necessidade que elas têm de entender a palavra de Deus. Eu digo a você que muitas delas já estão, na verdade, elas já estão aguardando, assim como eu nunca estava, aguardando. Mas o texto também nos diz outro detalhe. O texto vai querer nos dizer o que é que Deus exige de mim e de você. E aqui eu entendo que até essa altura o som deve estar batendo. Mas vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a ficar acordados. E para que nessa reta final da vigília, principalmente agora, Ele nos ajude a entender o que é que Ele exige de mim e de você no cumprimento desse chamado. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração? Fique de pé. Se tem alguém do teu lado que está dormindo, está aí talvez no seu ombro, está, quem sabe, aí cochilando um pouquinho, acorda ele, acorda ela e vamos fazer uma oração. Bem? Oremos? Podemos orar? Feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez na tua presença nós estamos. Oramos no início, mas em oração novamente estamos aqui para pedir a tua ajuda. Amém. Para que nesses últimos minutos em que nós estamos conversando e aprendendo os princípios bíblicos para esses aspectos missionários que o Senhor nos revela da história de Filipe e de Eunuco, que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecermos firmes, alerta e acordados para entender. Amém. Esteja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você se senta. Não coloque sua cabeça no ombro de ninguém. E continuemos juntos aqui. Pegue sua Bíblia e vamos ficar juntos aqui no texto. Certo? Observemos juntos agora quais são as exigências de Deus para a minha e para a sua vida. Quais são as características que Ele exige de mim e de você para que nós cumpramos com êxito, para que nós cumpramos com excelência esse chamado. Vamos orar juntos? Primeira característica que eu e você precisamos ter. Podemos seguir? Sim? Amém? Amém. Então vamos lá. Primeira característica que eu e você precisamos ter. Quem consegue ler ali? Qual é? Submissão e obediência imediatos. Olha para o texto. Vamos lá para o texto. Verso 26. Verso 26 nos diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai, os dois verbos, para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém e Gaza. Este se acha dele. Agora vem a ação de Filipe. Observe comigo as duas coisas que Filipe fez. O que ele fez? Ele se levantou e foi. O que ele fez? Se levantou e foi. Ou seja, o anjo deu a ordem. Deus enviou a ordem. A clara orientação que Filipe fez, obedeceu. Ele obedeceu de forma imediata. Olha aí comigo também o verso 30. O verso 30, na verdade, leia a partir do verso 29. O verso 29 diz: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. A segunda parte do chamado da ordem, conforme nós vimos agora. E aí vem o verso 30 que diz o quê? Correndo, Filipe, querido irmão, querida irmã, nós precisamos ser imediatos em obedecer, em estar submissos à ordem do Espírito Santo no que diz respeito ao nosso chamado.
as claras orientações para a nossa vida. Submissão imediata. Afinal, aqui fica a pergunta para você: como é que você vai cumprir a vontade de Deus se você não está disposto a imediatamente obedecer? E se você não está disposto a estar submisso ao chamado de Deus? É possível? Não é possível. Deus exige de mim e de você essa característica, a primeira característica: submissão e obediência imediata. Mas há uma segunda característica que o texto revela também para a gente. Olhe comigo para o verso 26 novamente. Verso 26, depois nós veremos o verso 29. O verso 26 nos diz: um anjo do Senhor falou a Filipe. Quem falou com Filipe? Um anjo. Agora vamos para o verso 29. Então disse quem? Quem? Não entendi. Então disse o Espírito. Então disse o Espírito a Filipe. E o que é que ele disse? Aproxima-te desse carro e acompanha. Querido amigo, a segunda característica que Deus deseja que eu e você tenhamos, conforme o texto que nós lemos, é a seguinte: uma vida de consagração e santidade, ao ponto de conseguirmos entender e estar sensíveis à voz do Espírito Santo, estar sensíveis, entender aquilo que Deus está falando para mim e para você. Independente da forma, independente da circunstância, uma vida de santidade. Mas eu queria que você entendesse um aspecto, na verdade, o que é ser santo. Deus ordena na Escritura, Deus fala na Escritura: sede santos como eu sou santo. Quem é que é o santo? É Deus. Deus é o santo. Eu sou sua criatura. E o apóstolo Paulo, na verdade, ele fala em Romanos capítulo 13, verso 23, que todos pecaram, carecem da glória de Deus, são destituídos da glória de Deus. Como é que eu posso ter santidade? Simples. Ande como santo. Sede santo como ele é santo. Se você passar a caminhar com aquele que é santo todos os dias, o chamado processo de santificação, então você passará a ter cada vez mais e mais santidade. E abrindo um parênteses aqui, veja, isso é algo tão lindo. É algo tão lindo. O nosso Deus é um Deus tão santo. Nós passaremos a eternidade ao lado deles, continuando sendo santificados. Amém. A eternidade. Nós somos santificados, fomos santificados, sendo santificados todos os dias. Santificação é um processo diário. E assim será até a eternidade, quando nós caminhamos com o santo. A justificação é um processo contínuo. Aconteceu no passado, acontece no presente e continuará acontecendo. Glorificação da mesma forma. Nós somos glorificados todos os dias e continuaremos sendo até a eternidade. Porque não tem como você ser santo, estar ao lado do santo e não refletir a glória daquele que é santo. É um processo de glorificação acontecendo hoje, que vai continuar acontecendo também durante toda a eternidade. É isso que podemos dizer. Mas, aqui está, segunda característica: vida de consagração, santidade, andar com o santo, ao ponto de entendermos claramente quais são as mensagens, quais são as exigências do céu e aquilo que o céu espera de você. Mas nós vamos agora para a terceira característica. E qual é a terceira característica? Qual é? Fé. A terceira característica que o texto, que a Escritura, esse trecho da Escritura nos diz, esse relato da Bíblia nos diz, é que nós precisamos ter fé, confiança, acreditar em Deus e acreditar mais nele
do que nos meus próprios pensamentos, do que nos meus próprios, nas minhas próprias dúvidas e questionamentos. Onde está isso no texto? Vamos ver juntos? Verso 26, parte B. Parte B do verso 26, que diz: após ele dizer, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que der de Jerusalém a Gaza. Como é que estava o local em que ele deveria ir? Este se acha o quê? Deserto. Este se acha deserto. Querido irmão, entenda. Filipe deveria confiar e ir a um lugar pouco movimentado para encontrar alguém ou fazer algo que ainda, naquele momento, não era do seu conhecimento. E o que ele fez? Ele foi. Ele foi. Ou seja, Filipe não somente estava disposto, Filipe não somente foi, Filipe não somente obedeceu imediatamente, Filipe não somente uma vida em que ele conseguia entender a clara mensagem do céu, mas Filipe confiava. Filipe tinha fé de que aquilo que Deus estava ordenando a ele era suficiente. E de que aquilo que Deus estava ordenando para ele, certamente possuía um propósito, possuía uma finalidade. É isso que o texto está dizendo. Não é o Henrique, é o texto. Mas há uma quarta característica. Qual é a quarta característica? Sensibilidade. Em que sentido é essa sensibilidade? Vamos para o texto? Leia comigo o verso 30. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou. Observa agora a pergunta de Filipe, meu irmão. Observa a pergunta de Filipe. Qual foi a pergunta? Compreendes que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? Talvez para você não fique claro no primeiro momento, mas aqui Filipe soube exatamente como iniciar o diálogo. Filipe, na verdade, ele ouviu, ele percebeu o que o eunuco estava lendo, estava tentando compreender, que era, na verdade, o texto de Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. O próprio Evangelho, no Antigo Testamento. E lá, ele, com maestria, de uma forma categórica, ele soube iniciar o diálogo com o eunuco, com aquele que estava tentando compreender, com aquele neófito, com aquela pessoa que estava engatinhando no estudo da Bíblia. Ele soube iniciar essa conversa. E aqui fica a pergunta também. Tem você, tenho eu, tido, como posso dizer, sabedoria para saber chegar nas pessoas, por mais que tenha boa vontade, mas de chegar com as pessoas e saber iniciar com elas um diálogo ao ponto de realmente aquilo render frutos e eu iniciar o estudo bíblico e começar a instruir aquela pessoa, dar continuidade nesse processo de discipulado com essa pessoa. Temos tido essa sabedoria? Filipe tinha. Filipe teve. Precisamos ser. Essa foi a quarta característica. Mas há uma outra característica mais. E essa é, assim como as outras, essencial, mas é uma das principais. Preparo. Qual é a característica? Querido irmão, querida irmã, nós precisamos estar preparados. O que adianta você e eu termos vontade, temos desejo de chegar nas pessoas, temos desejo de ensiná-las, temos desejo de, quem sabe, fazer o evangelismo, mas se eu não busco o preparo, mas me diga, você pode perguntar onde é que está isso no texto? Vamos ver agora. Vejamos juntos então, leamos o verso 35.
35 de Atos, capítulo 8. O verso 35 nos diz: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Qual era a passagem? Aquela que o eunuco estava lendo. Filipe não chegou com o eunuco e disse assim: olha, lê essa passagem aqui e tenta entender. E aí depois Filipe chega com ele e começa a explicar aquela passagem que Filipe disse antes. Não. Filipe aqui identifica qual era o texto que o eunuco estava lendo, reconhece o texto, lembra, a partir dos seus estudos, aquilo que ele estudava. Afinal, você sabe qual era a Bíblia que eles tinham nesse momento da história? Era o Antigo Testamento. Era o Antigo Testamento. Tanto que Jesus, quando ele está lá no Sermão do Monte, ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. E o que era a lei e os profetas? Simples. A lei, a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, conhecidos como a lei. E os profetas, nessa forma como Jesus falou, todos os demais livros do Antigo Testamento. Em outro momento, lido, Jesus fala, a lei, os escritos e os profetas, a lei, os livros de Moisés, os escritos, ali os livros de sabedoria, os sapienciais, os salmos, provérbios, e os profetas, ali, a partir de Jeremias, Isaías, Ezequiel e os 12. Então, observe, eu e você precisamos ter um preparo para que, assim como Filipe fez, nós saibamos ensinar as pessoas, instruir as pessoas a partir dessa passagem. Se alguém chegar com você hoje, e muitas vezes algo simples, e perguntar de você assim: o que significa isso? A pergunta que o eunuco fez foi a seguinte: aqui, olha, o que ele está dizendo? O profeta, ele fala sobre si mesmo ou ele fala de algum outro? Observando o mesmo texto, será que saberia eu e você explicar conforme Filipe explicou? E observe, Filipe explicou, Filipe instruiu o homem, o eunuco, e o eunuco posteriormente se batizou, foi batizado. Foi batizado. Isso também nos diz como é que deve ser o processo de conversão, o processo de batismo. O batismo, ele é um momento, ele é um rito que marca a entrega pública de uma pessoa a Cristo a partir do momento que ela crê. E não somente Filipe instruiu o eunuco antes de batizar, mas antes mesmo do batismo, quando eles avistam a água, e o eunuco pergunta: olha, o que impede de eu ser batizado aqui? O que Filipe pergunta para ele? O que Filipe diz? É lícito, se tu crês de todo o teu coração. E o que o eunuco diz? Reconheço que Jesus Cristo é o Senhor. Então fui batizado, até voto de batismo. Então observe, a Bíblia, ela dá todas as instruções, e a Bíblia dá todos os princípios para que os aspectos gerais da minha vida sejam dirigidos, em todos os sentidos, meus pensamentos, meus atos, minhas palavras, minha prática, isso no nível individual, mas ao mesmo tempo no nível coletivo também, como igreja. Então, resumindo esse ponto, Filipe ele estava preparado. Eu e você precisamos estar preparados. Eu gostaria de dar uma ênfase, abrir um parênteses dentro dessa característica, que é a seguinte: existe uma questão, existe um problema, que é o seguinte: muitos de nós, infelizmente, isso aqui é com muito pesado no coração, o pastor deve certamente pensar da mesma forma, mas infelizmente, muitos de nós, se alguém chegar e perguntar: querido amigo, por que você é adventista? A pessoa gagueja, a pessoa treme, não sabe explicar. Existem pessoas no nosso meio que
na verdade, se você chegar com ela, olha, algo elementar, distintivo das nossas crenças, está no nosso nome. Se você chegar com alguém, existem pessoas que não sabem dizer 3 textos que falam sobre a santidade do sábado. 3 textos. Será que eu e você sabemos dizer pelo menos 3 textos na Bíblia que falam sobre a santidade do sábado? Sem contar com Êxodo 28:11. Sem contar esse aí você não tem a opção de não saber. Será que nós sabemos? Será que nós sabemos dizer 3 textos que falam sobre a volta de Jesus? A nossa maior esperança? Será que nós sabemos? Precisamos refletir nisso. Precisamos estar preparados para que, a partir de qualquer ponto das Escrituras, nós saibamos apresentar a Jesus de forma sistemática. Mas, caminhando ao final desse nosso estudo, espero que você esteja aqui comigo. A Bíblia ela nos diz, esse trecho da Escritura, ele nos apresenta também qual é o resultado em 2 etapas, em 2 momentos, 2 tipos de resultados. Primeiro, qual é o resultado na minha vida, como uma pessoa que aceita o chamado de Deus, para ir nesse mundo, pregar o Evangelho, instruir outros. Mas ela também apresenta qual é o resultado do encontro da pessoa alcançada com o mensageiro, consequentemente com a mensagem de Deus. Vamos para o texto? Vamos ver os resultados? Primeiramente, na minha e na tua vida, na vida de quem aceita o chamado. Observe comigo lá no verso 5. Verso 5, volta comigo um pouquinho agora. Nós vamos juntos no verso 5 do capítulo 8. Lá diz, a partir do verso 4, na verdade. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Querido amigo, Filipe operava milagres. Eu tenho uma coisa para dizer a você agora, eu espero ouvir um amém bem forte. Deus espera, por meio da minha e da sua vida, operar também grandes coisas, fazer grandes coisas por mim e por você, através de mim e você. Grandes coisas. E na verdade, nós vemos também lá no verso 31, volta comigo agora, volta comigo no texto, olha para o texto, não tira o seu olhar do texto, porque a lâmpada é o texto, é a Bíblia. Verso 31. Lá no verso 31 vai dizer o seguinte: ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E o que é que o mundo faz na sequência? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Querido amigo, se você tem medo de algo, entenda que se você aceitar o chamado de Deus, o Espírito Santo vai conduzir de tal forma a tua vida, que ele vai te levar àquelas pessoas que estão ansiando, e que muitas vezes o que você realmente precisava ter feito é somente ter aceitado, porque todo o resto Deus já está fazendo, e Deus já está trabalhando nos corações. E você entrará nos lares, pregará a palavra e ajudará na conversão de muitos. Mas um outro resultado que nós temos também está lá no verso 36. Observe comigo agora, vamos lá no verso 36, que diz: seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja batizado? E aí nós temos na sequência Filipe perguntando, dizendo que se ele crê de todo o coração ele poderia ser batizado, porque o eunuco diz que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E assim é feito o batismo. Olha que privilégio. Sabe, ontem pela manhã cedo no sermão, nós comentamos, Ellen White disse que o maior privilégio
Observe bem, preste bem atenção. Manda o Senhor embora. Ela é de fato o maior privilégio que nós temos. É o de poder cooperar com Deus na salvação das almas. Amém. E recuperar as almas que estão perdidas. É um grande privilégio que nós temos. E olha só o resultado bonito da tua vida. Existe algo melhor que isso? O trabalho que os anjos conseguem fazer, meu irmão e minha irmã, nós estamos fazendo. Mas há também um outro resultado mais. Lá no verso 39 e 40. E esse é muito bonito. Que é o seguinte, que diz, quando saíram da água, olha para o texto. Tem aí o verso 39 e 40 na tua Bíblia. Olha para o texto. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Querido irmão, querida irmã, entenda, aceitar o chamado de Deus é aceitar ser constantemente guiado pela influência divina do Espírito Santo. Aceitar o chamado de Deus é você fazer aquilo que Ele espera, e Ele vai te conduzir. Ele vai te guiar. Onde quer que você tenha que ir, Ele vai te levar até lá. Ele vai. Tenha certeza disso. Mas agora, essa última etapa. Qual é o resultado na vida de quem é alcançado pelo missionário, pela palavra de Deus? É alcançado por Deus. Leiamos agora o texto, verso 27. Olha o texto, aí no verso 27 que diz: E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar a Jerusalém. Querido irmão, observe esse conflito. Ele era um homem de alta classe. Ele era um homem de influência, ele cuidava do tesouro. E aqui a palavra do tesouro é o gazar, do grego, que quer dizer algo, é um tesouro real, é um tesouro da realeza. E olha que resultado maravilhoso. Vai comigo agora, lá no verso 39, a segunda parte do verso 39. Olha o que aconteceu, olha como sai o eunuco após ser batizado. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho. Como? Não entendi. Como? Cheio de júbilo. Querido irmão, o resultado da vida dessas pessoas, que eu e você ajudamos, para que elas tenham esse resultado, alcancem esse resultado, é o seguinte: assim como o eunuco, que cuidava do tesouro real de Candace, a rainha dos etíopes, e agora Filipe o ajudou a encontrar o verdadeiro tesouro, que é o Evangelho. Amém. É isso que eu e você vamos fazer. Da mesma forma, também, assim como o eunuco, aquele etíope, ele saiu cheio de júbilo, como o texto bíblico diz, aqueles que você alcança, ao encontrarem esse mesmo tesouro, esse verdadeiro tesouro, eles também saíram cheios de júbilo, porque eles encontraram o tesouro que é o mais valioso que existe no mundo, que é Cristo, e é a palavra do Senhor. Amém. Temos eu e você à disposição para ir. Os dois verbos que o anjo falou no começo da vida: dispõe e vai. Os dois verbos que, como nós vimos ontem pela manhã, Deus falou para Jonas: dispõe-te e vai. Levanta-te e vai. Eu quero finalizar com você com as perguntas. Você sabe ali a imagem. Onde é o lugar deserto? Qual é o lugar deserto que Deus está te colocando? Qual é o lugar deserto que Deus está te conduzindo para que você vá, para que você pregue, para quem quer que seja? Onde é esse lugar?
Deus está te chamando? Onde é? Você está disposto? Eu e você temos o desejo no coração de seguir esse chamado, entendendo que não há nada que nós vamos perder, mas o maior prejuízo que nós podemos ter é o prejuízo de perder a oportunidade de fazer aquilo que Deus espera que eu e você façamos. É o maior prejuízo. Então, que nessa manhã o Espírito de Deus ajude a mim e você a entender que Ele deseja que nós estejamos dispostos a ir onde quer que Ele deseja.